Olá, é um grande prazer poder estar aqui com todos vocês, a convite da nossa querida Rosana, da Casa Virtual Luz Espírita Caville, para que a gente possa refletir um pouco sobre qual a melhor maneira de orar. E nós vamos utilizar como texto básico para as nossas reflexões o capítulo 27, intitulado por Kardec Pedi e Obtereis, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos lá na Instrução dos Espíritos para refletirmos sobre a mensagem do Espírito Monod, que foi um pastor protestante em Paris. Ele vai nos falar sobre a prece e ele inicia essa mensagem dele dizendo o seguinte: o dever primordial que todos nós, criaturas humanas, devemos ter, como aquele primeiro ato que vai assinalar o nosso voltar ao dia, ou seja, quando a gente acorda pela manhã, deve ser a prece. E aí a gente fica pensando, nossa, que bacana, né? Essa possibilidade da gente abrir os olhos a cada dia e poder orar. Mas o que é a prece? A prece é eu levantar de manhã, acordar e falar qualquer coisa mecanicamente, repetir palavras bonitas, ficar ali muito tempo conversando. Não é bem isso, é um pouco mais profundo do que isso. Então, o que vem a ser a prece? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec perguntou para os espíritos qual que é o caráter geral da prece, e os espíritos trazem uma resposta fantástica, que talvez muitos de nós ainda não paramos ali para observar e verificar o que realmente significa a prece. Os espíritos dizem o seguinte: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é o mesmo que pensar em Deus, é nos aproximar de Deus pela sintonia que entramos em comunicação com Deus. Então vejam, nessa resposta os espíritos estão deixando muito claro para todos nós que a prece não deve se pautar em manifestações exteriores, mas muito pelo contrário, é uma questão de sintonia do nosso mundo interior, da nossa alma com o nosso Pai, com o Criador de todas as coisas. Então é uma questão da gente sintonizar com Ele, pensar nele e aí nesse momento poder pedir algo, agradecer, louvar. Várias são essas possibilidades que podemos fazer numa prece. Mas a questão é que a gente possa entender exatamente o que essa prece quer dizer, para que a gente não peça de maneira errada. Então o Espírito Monod diz: quase todos vós orais, mas quão poucos de vocês sabem orar. Vejam bem, ele está chamando a atenção justamente para isso, para esses atos mecânicos que às vezes a gente usa nas nossas orações. Me lembro que certa vez uma pessoa muito querida minha me disse que sempre que ao sair de casa ela gostava de fazer o Pai Nosso, né? Orar, fazer o nome do Pai. Então ela fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e saía para o dia dela. E isso ela entendia como a sua prece antes de sair de casa. E ela fazia isso há muitos anos. Quando foi um dia, ela estava saindo com muita pressa, e aí ela foi saindo e fez 1, 2, 3, 4. E aí ela se assustou e falou: nossa, está tão mecânico que eu nem falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu falei 1, 2, 3, 4. Ela voltou para dentro de casa, se fechou dentro de si mesma, em um lugar à parte dentro do seu mundo interior, e conversou com o Pai. Talvez nesse momento ela tenha feito a primeira prece verdadeira ao sair de casa. Monod vai dizer que importa a Deus essas frases maquinalmente repetidas, uma atrás da outra, né? Fazendo disso um hábito. Se a gente começa a fazer umas preces de maneira mecânica, daqui a pouco a gente está falando 1, 2, 3, 4 e está achando que está fazendo uma oração.
Então a prece, ela deve ser feita logo que acordamos pela manhã. Porque assim a gente já pode agradecer a Deus o nosso ontem, o que aconteceu durante a noite, porque nós bem sabemos que por vezes somos visitados por aqueles que nós amamos e que nos amam e temos a possibilidade de conversarmos com eles durante o sono. Não é isso? Então a prece é muito mais do que uma oração pela manhã ou uma oração pela noite. A prece é algo muito profunda e ela deve ser feita de maneira profunda, porque é uma questão da nossa alma se elevar até a Deus, a fim de que ela possa chegar lá radiosa de esperança e de amor. Porque a prece, e na prece, assim feita, existe o seu grande poder transformador, já que a prece é essa expansão da alma, ela vai significar uma mudança de sintonia, que vai ser proporcionada pela mudança dos nossos pensamentos. Então a gente nos afasta daqueles pensamentos diários, corriqueiros, às vezes de más vibrações, mas para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus e fazer de fato essa prece. Então é necessário que a gente possa perceber essa importância da prece e para que possamos verificar quais os benefícios que são oriundos da prece e poder identificar essas características da prece. A prece, ela reflete o conjunto das nossas atitudes ante a vida. Olha que coisa interessante, porque nós somos exatamente aquilo que pensamos. Então, durante o dia, nós podemos estar o dia todo em prece. Se nossos pensamentos são pensamentos superiores, se nós estamos pedindo o bem nosso, mas também o bem do próximo, se nós estamos perdoando as ofensas, se nós estamos ajudando aqueles que estão necessitando de alguma coisa, seja de uma palavra, de um sorriso ou de algo material, quando a gente, dentro daquilo que é possível a cada um de nós, tudo isso é prece. Por isso a prece possui um recurso renovador, porque ela nos transforma em pessoas melhores. Essas ideias positivas que a gente vai repetindo diversas vezes durante o dia acaba mudando o nosso campo mental e a gente se afasta daqueles pensamentos menos nobres para que possamos ter pensamentos melhores. E isso vai fazendo com que a gente vai mudando de vibração, vai mudando de sintonia, aumentando a nossa harmonia, e isso vai fazendo com que a gente possa, de fato, transformar a nossa vida numa prece. Aquele que pede através da prece e que busca mudar os teus pensamentos para que o seu campo mental esteja iluminado no amor de Deus, ele se modifica no dia a dia e ele acaba desobstruindo aquele canal de comunicação com o Criador. A gente abre uma janela, uma porta, um novo horizonte através da prece para nos comunicarmos com Deus. Lá no capítulo 98 de A Vinha de Luz, Emmanuel tem uma mensagem que ele intitulou de A Prece Recompõe. E ele utiliza um versículo lá de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mas vejam, nós não podemos ser ingênuos de achar que as pessoas que ali estavam oraram e o lugar se moveu. Não é bem assim. Moveu foi o lugar interno. Quando eles oraram e entraram em sintonia com Deus e com os benfeitores espirituais, moveu-se o mundo interior da casa mental de cada um, de um baixo padrão para um padrão superior. Isso que Lucas quis nos dizer, e a prece foi que proporcionou essa mudança no campo mental daqueles que estavam orando. Então a prece são boas ações. Aliás, as boas ações, nos explica lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, são a melhor prece, porque os atos valem muito mais do que as palavras. Então a prece é ação no bem. Se a gente ora, conversa com Deus, nos sintonizamos com o nosso Pai e começamos a agir cada vez mais no bem, nós estamos transformando a nossa vida em uma prece.
Mas onde orar? Como orar? O que eu devo fazer além de orar? Porque quando a gente começa a orar e nos comprometer com aqueles pedidos, com os agradecimentos que fazemos através da nossa prece, nós começamos a perceber que nós precisamos ter iniciativa e ação no bem, porque senão a prece não vai passar de poucas palavras. A gente precisa agir no bem, não é? E pensando em onde orar, Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem intitulada Lugar Deserto. Ele diz assim: antes de tudo, busca descobrir em você mesmo um lugar à parte, onde repousarás em companhia de Jesus. Veja que Emmanuel está dizendo, esse lugar à parte é dentro de nós. Não é necessário que a gente se tranque num quarto, que a gente vá para uma igreja, que a gente vá ao centro espírita. É claro, nós podemos ir, está tudo certo. Mas nós podemos orar o tempo todo em um lugar à parte, onde nos encontramos com Deus no nosso campo mental, utilizando do nosso amor, do pedido de confiança, do pedido de perseverança, de força, para conseguirmos passar por todas as provas que precisamos passar, mas ao mesmo tempo auxiliarmos no bem para a nossa própria renovação, porque Deus está dentro de nós. A gente não tem que orar para esse Deus distante que foi criado pelos homens, que está lá longe. Não. Para esse Deus que está dentro de nós não precisa palavras bonitas. Vejam que às vezes a gente percebe que as pessoas no centro espírita, ou quando a gente está fazendo um estudo, né, a gente pede para alguém fazer uma oração, fica todo mundo calado. Aquele silêncio, algumas pessoas até abaixam a cabeça, não é? E aí a gente fica pensando, por que isso acontece com tanta frequência? Talvez porque ainda não tenhamos refletido tanto a respeito das características da prece, dos requisitos da prece, porque quando a gente entende que para fazer uma prece não precisa palavras bonitas, a prece não precisa ser enorme, a prece não precisa de nada exterior. A prece é apenas um ligar do nosso coração a Deus, para que do nosso coração possa fluir sentimentos bons, honestos, que possa aumentar a nossa sintonia com o Pai, para que a gente possa falar com Deus e Deus possa falar conosco. Porque muitas das vezes a gente faz uma prece, mas a gente não quer ouvir Deus. A gente tem até medo de pedir algumas coisas, não é? Porque a gente já está achando que Deus nem vai atender a nossa prece. Mas, quando nós pedimos coisas ligadas a padrões superiores, nossa prece será sempre atendida. Este lugar à parte é, então, o templo da nossa alma. Se é o templo da nossa alma, nós podemos estar na rua, num estádio de futebol, transitando no meio da multidão, em nosso local de trabalho, em qualquer lugar, porque o resultado da prece vai depender principalmente do que existe dentro de nós mesmos. Por isso, a necessidade de, na hora de orarmos, nós tentarmos higienizar a nossa mente, nos pegar a bons pensamentos, nos lembrarmos do Evangelho de Jesus, das lições que Jesus nos ensina, para que a gente possa, inclusive nos momentos de dificuldade, pedir com sinceridade a Deus confiança, paciência, perseverança, para passarmos por esse momento difícil. Porque pedir e não perseverar é esperar por um milagre. Nós bem sabemos que milagre, como a gente acreditava que existe, não existe. Não é? O que existe é o cumprimento das leis divinas, quando nós sabemos muito bem agir no bem, quando nós pelo menos nos esforçamos para ser melhores do que somos. Então, é necessário que a gente possa orar, mas também trabalhar, aguardar com confiança em Deus e ajudarmos o próximo naquilo que for possível a nós. Jesus diz que pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, mas tudo segundo as nossas obras, não é mesmo? A gente doa e a gente recebe. A prece, ela não vai mudar a natureza e nem o curso das nossas provações. É o que nós encontramos lá no livro dos Espíritos, na questão 663. Então vejam,
Quando estou passando por um momento de muita dificuldade, não vai adiantar eu pedir para Deus, tira esse momento de dificuldade, apaga isso, me ajude a sair disso de uma hora para outra. Não é assim. Mas a gente pedindo perseverança, força, para aumentar a nossa confiança, os espíritos superiores se movimentarão para nos auxiliar neste momento. E o nosso esforço, principalmente em continuarmos fazendo a prece durante todo o nosso dia, vai nos ajudar a passar por esse momento e sairmos dele, porque tudo no mundo passa. Nós não podemos, então, esquecer que a prece não vai nos desobrigar de passar pelas experiências que são consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Mas, ainda que tenhamos que superar esses desafios, às vezes muito difíceis, e que são desafios inadiáveis, para a nossa própria evolução, a oração vai nos fortalecer, nos preparando, inclusive, para que a gente possa enfrentar de maneira melhor e aproveitar as lições oriundas das provações que passamos. Vejam como a prece é, então, o nosso sustentáculo, tanto diante das dificuldades como nos momentos de felicidade, em que podemos fazer uma prece sincera com o coração, pensar em Deus e agradecer pelas mínimas coisas bacanas que encontramos na nossa vida, como, por exemplo, o ar que a gente respira, o sol que aparece, a chuva que cai, coisas que são maravilhosas e que a gente pode olhar para cada uma delas, coisas simples, e agradecer a Deus por Ele nos presentear com tudo isso. Ao orarmos pedindo fortaleza, a gente acaba fazendo uma prece com esperança, porque a gente começa a ser mais otimista. E sendo mais otimista, a gente consegue mudar de atitudes, nós vamos nos mover em direção àquilo que é melhor para nós e melhor para os outros. Então essa prece vai nos ajudar a esperar, mas em ação. Seria o verbo esperançar. Não é? É que Andrés Luiz vai dizer para a gente que esperança é ideal com serviço. Então, de nada adianta eu pedir para Deus que me ajude a passar num concurso e ficar parada, sem estudar, sem fazer absolutamente nada. Não. Eu posso pedir a Deus numa prece que me ajude a lembrar de tudo aquilo que estudei, que me ajude a fazer com que eu possa dormir bem na noite anterior a uma prova, para que eu possa acordar no outro dia tranquila, para que minha mente possa estar descansada, para que meu corpo físico possa estar descansado. E aí, é claro, eu vou ter que fazer a minha parte, dormir cedo, cuidar da alimentação, estudar aquilo que é necessário, porque só pedir para passar num concurso, para fazer uma boa prova e cruzar os braços e não fazer nada, nada vai acontecer, porque a reação de uma ação de não fazer nada é nada. Então, é importante que a gente possa entender essas caracteres da prece para que a gente possa utilizá-la de maneira correta. Emmanuel tem no livro Pão Nosso, no capítulo 22, que ele intitula de Inconstantes, ele diz assim, acerca da prece: a dádiva chegará, mas depende de você, da maneira como você vai proceder no seu dia a dia, na sua luta construtiva, se vai persistir ou não na confiança, né? Sem o qual, sem confiar em Deus e de que vai chegar a dádiva, o poder divino vai encontrar obstáculos naturais que nós mesmos fizemos para poder fazer com que a dádiva chegue. Por isso é necessário que a gente possa pedir, mas perseverar, trabalhando. E no livro Calma, também pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel vai dizer, numa mensagem que ele intitula de Nas Crises, ele diz assim: ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Olha que interessante isso, porque o que Emmanuel está dizendo é: você vai orar pedindo proteção por causa de uma situação difícil que você está passando com determinadas pessoas, não se esqueça de orar
por essas pessoas também, para que Deus a abençoe, para que Deus também jogue luz na sua casa mental e no coração dessas pessoas, para que elas possam igualmente receber a dádiva que deve chegar. Por isso Emmanuel diz, ora, mas ora com sinceridade. E aí a gente vai pensar que a questão da oração, ela tem muito a ver com aquilo que há dentro de nós. Por isso Emmanuel, ainda lá no livro Pão Nosso, na mensagem Constantes, vai dizer assim, quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Não queira pedir para Deus algo e que Ele faça agora. Não, tem que ser agora, não dá para esperar. Não é bem assim. A gente precisa ter confiança e aguardar com fé e esperando em ação. Então Emmanuel diz, o Pai, o nosso Pai, dispõe de inúmeros instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. Ou seja, o nosso Pai tem instrumentos inimagináveis para nós, para fazer com que as nossas preces sejam atendidas, mas preces guiadas por padrões superiores. E aí, é interessante quando Emmanuel fala para a gente não se aquietar, porque Jesus foi que nos disse, não foi? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O versículo que encontramos lá em Mateus, no capítulo 6. Agora vejam que interessante. Então a prece, além de a gente pedir para ter confiança e esperar, é necessário que a gente não se inquiete. Eu sei, às vezes a dor que a gente está sentindo, às vezes a preocupação é tão grande que a gente para de confiar um pouquinho em Deus e quer que faça logo, né? Ou então está demorando e a gente fica com aquele pensamento, Deus não está atendendo minha prece, Ele não está atendendo. Mas a questão é, toda prece que pede perseverança, confiança, força, que nos dê força suficiente para passarmos por aquele desafio. Todas preces são atendidas, todas elas. A questão é que a limitação do tempo é criada pelo homem. Não é? A gente fica pensando que tem que ser tudo agora, que eu quero que resolva meus problemas agora, não dá para estender muito tempo. Mas é importante que a gente possa perceber que a gente precisa viver o hoje da melhor maneira possível, porque como nos diz Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, através de Divaldo Franco, a eternidade é hoje. Então a bênção do tempo é agora. A gente não precisa se inquietar pelo amanhã, ficar preocupados com coisas que vai acontecer ou que possa vir a acontecer daqui a algum tempo. A gente precisa viver hoje e fazer do nosso hoje a nossa prece. A preocupação com o amanhã compromete o nosso hoje, porque a gente para de viver hoje para viver no amanhã. A gente sempre está onde o nosso pensamento está. Então, se estamos muito no futuro, pensando no futuro, é lá que estamos e perdemos o nosso hoje e perdemos a oportunidade bendita de fazermos do nosso dia de hoje uma prece. Ao atendermos bem as pessoas, ao dirigirmos para as pessoas palavras carinhosas, ao enviarmos uma mensagem para um amigo, ao diante de uma ofensa a gente parar um pouco, ficar em silêncio, respirar, elevar os nossos pensamentos a Deus numa prece e pedir, dê-me, Pai, a possibilidade de não ofender quem acabou de me ofender. E a gente poder perdoar para que a gente possa também ser perdoado. A respeito de que a bênção do tempo é hoje, está inclusive no Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a dizer ao nosso Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então não precisamos ficar tão preocupados com amanhã. E a grande questão é a perseverança no bem, para que a gente não desista nunca, independentemente do problema pelo qual estejamos passando.
No Livro dos Espíritos, na questão 658, os Espíritos dizem o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus, sempre agradável a Deus, quando ela é ditada pelo coração, pois para Ele o que vale é a intenção. Então, de nada adianta eu estar em prece, mas com o coração amargurado e com ódio de alguém. Mas se nesse momento de prece eu oro com sinceridade, como nos convida Emmanuel, e a gente pede a Deus que abençoe essa pessoa que a gente está sentindo raiva dela, isso já mostra que a nossa intenção é perseverar no bem. Às vezes ainda não é fácil para a gente, porque somos espíritos ainda muito infantis e muito cheios de imperfeição, mas Deus reconhece a intenção. E Jesus recomenda para a gente orar e pedir sempre. Não pedir riquezas, né? Pedir coisas materiais. Não é que não se possa pedir, mas pedir saúde para que a gente trabalhe, para que a gente possa ter acesso ao que a gente quer. Pedir saúde, pedir a possibilidade da gente estudar, da gente buscar melhorar a nossa própria vida. Aí a questão é que o amor divino, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Mas nós só recebemos de acordo com a nossa capacidade de receber esse amor divino. Então, se a gente faz o bem, se a gente busca fazer o bem e busca ser bom, nós vamos ampliando a nossa capacidade de receber também o poder de Deus, o poder de Deus no amor divino que Ele dá para a gente. Por isso é importante que a gente se lembre que não basta orar, é fundamental agir em benefício do outro. E aí os nossos companheiros espirituais, percebendo essa nossa ação de orar, de ajudar, de transformar os nossos dias em prece, corresponderá a uma reação que vai ser tão benéfica quanto é benéfico foi o nosso ato para alguém. Os nossos companheiros espirituais nos explicam isso. E é Francisco de Assis que nos lembra que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. Aqui a gente vê mais uma vez que a prece é uma ação no bem. Os espíritos elevados nos ensinam a qualificar a nossa prece. Eles dizem que o que nós devemos pedir em prece é coragem para enfrentar os desafios que vão surgir na nossa longa jornada evolutiva. Paciência para buscar soluções mais adequadas diante dos infortúnios e das dificuldades que chegam até nós. E resignação para convivermos com os desafios que somos incapazes de superar. Que possamos então, a partir de hoje, elevarmos os nossos pensamentos a Deus em prece, pedindo a Ele coragem, paciência e resignação. Que o Senhor nos abençoe a todos e que ilumine a nossa casa mental para continuarmos a fazer preces. Amém.